Salve, torcedor gremista, tudo certo? Bem, vamos deliberar sobre alguns assuntos aí na véspera do jogo de amanhã aí contra o Flamengo, né? Então vamos falar dos relacionados, vamos falar de alguns retornos importantes, da mudança do time titular, no assunto Luan Cândido, que ainda vem repercutindo, né? E projetar aí a equipe que a gente imagina que vai a campo amanhã, nesse importante jogo aí do Campeonato Brasileiro. Beleza? Quero começar de novo aí sobre um pronunciamento do Rossato aí, falando do Luan Cândido, né? O Grêmio ainda continua, então, essa tentativa aí de devolver o Luan Cândido ao Bragantino. Eu acho que vai ter que ser mais ou menos um acordo entre cavalheiros aí, né? Porque contratualmente e acho que legalmente falando, não existe essa prerrogativa, né? Apesar de que esses dias atrás aí até foi noticiado, né? Que o Grêmio havia emprestado como é que é o nome aquele guri Gabriel Silva, acho que pro Hercílio Luz, se não me falha a memória, um time do interior de Santa Catarina, até a metade do ano, e o time, acho que foi rebaixado para a segunda divisão do Catarinense e simplesmente rescindiu o contrato e devolveu o jogador ao Grêmio, né? Então ele foi para ficar 6 meses, ficou 3 meses e retornou ao Grêmio, foi reintegrado ao grupo, inclusive, né? Está até inscrito na Sul-Americana, que poderia inscrever acho que 50 jogadores ali, até esse Gabriel Silva está inscrito, né? Então, se houve a possibilidade dele retornar antes do término do empréstimo para o Grêmio, acredito eu que possa haver essa possibilidade do Luan Cândido voltar ao Bragantino antes do término do contrato, né? De empréstimo aí que o Grêmio fez. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: nós temos um departamento de diagnósticos, né, enfim, de pesquisa de jogadores, de avaliações e tal, o chamado CDD. Cara, será que ninguém foi lá em São Paulo e viu que o cara não estava sendo utilizado pelo clube, estava muito acima do peso, estava com alguns problemas físicos? Não é possível, cara. Ele não estava no Japão, ele estava ali em São Paulo. Cara, não custa tão caro uma passagem aérea para ir lá em São Paulo e avaliar o jogador de perto, fazer umas análises lá, exames médicos lá mesmo. Não precisava nem vir a Porto Alegre. E outra, veio a Porto Alegre, então, que ele veio a Porto Alegre. Cara, acho que, o cara tá acima do peso. Não dá, né? Não dá mais para brincar de futebol. As cifras são muito grandes, os resultados, às vezes um jogo mal jogado ali, tu perde um campeonato inteiro, um projeto inteiro, um investimento que tu faz, né? Eu acho que foi um pouco de amadorismo, viu? Desse departamento e com o aval da diretoria, né? Infelizmente todos assinaram para que ele viesse, né? Veio, passou por exames, assinaram o contrato, enfim. Mas eu sinceramente acho que olharam mais o financeiro, que não teria custo, que seria por empréstimo, não teria que desembolsar nada, talvez um salário baixo. Só que não adianta, né? Não adianta, é preencher vaga, não é resolver problema. Beleza? Vamos avançando aí então com os relacionados para o jogo de amanhã, né? Os relacionados do Grêmio para o jogo de amanhã. Vou pegar uma colinha aqui. Então os goleiros sem nenhuma novidade, né? Grando e Volpi. Os zagueiros Gustavo Martins, Gemerson, Rodrigo Eli, Vieri e Wagner Leonardo. Os laterais Igor, João Pedro e Lucas Esteves. Aqui uma surpresa, né? O Marlon chegou ontem, está treinando. Uns até falaram que ele voltaria para Minas, mas hoje de manhã estava no treino. Está inscrito no BID, tá, 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 tá tudo ok com a documentação, está inscrito, né? Tá tudo ok com a documentação, está 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 tudo ok com a documentação
tá tudo certo, poderia ser relacionado, não foi, obviamente, talvez não entraria jogando, mas poderia estar no banco, pelo menos, né? Não foi relacionado, enfim, opção da comissão técnica, deve ser relacionado para o jogo de quarta-feira contra o Mirassol, mas agora contra o Flamengo não. Aí os meio-campistas relacionados são Camilo, Cristaldo, Cuéllar, esse é um ponto positivo, o Cuéllar volta a ser relacionado, né? Após 40 dias de ausência. O Dodi, o Edenilson, o Monsalve e o Vila Sante. E atacantes, o Alisson, né, o guri da base lá, o Amuso, que retornou também, um bom reforço para o Grêmio aí. O Aravena, o Arezzo, o Bright White e o Pavon. O Pavon. Vamos lá. Em cima disso, eu quero projetar o time de amanhã. E se vocês perceberam, eu não citei o nome do Christian Oliveira, né? Então a surpresa aí, a mudança no time titular se dá em virtude dessa peça aí que não está nem relacionado. E hoje de manhã, a hora que saiu a notícia, saiu os relacionados ali, e a gente percebeu que o Kiki não estava na lista, ainda não havia sido dito, né, e externado qual que seria o motivo, né? Porque ele jogou na terça-feira, né? Enfim, fez gol, inclusive. Constatou então que hoje ele teve, hoje acho que foi de manhã, ele teve uma indisposição, uma dor no dente, enfim, foram fazer exames, ele estava com uma infecção, então, no dente, e tanto é que teve que extrair esse dente. E em virtude disso, 2 dias de repouso, né? Então ele só retorna, seria amanhã e segunda-feira, só retorna aos treinamentos na terça e provavelmente estará relacionado para o jogo de quarta também. Aí não sei em qual condição, se poderá jogar ou não. Acredito que sim, né? Porque normalmente isso é de recuperação rápida, enfim, e o jogo lá também é à noite, né? Não teria questão do sol e tudo mais, né? Acredito que volte contra o Mirassol também. Então essa é a surpresa, e aí dá uma quebrada no esquema do Cristaldo, né? Porque ele sempre vem jogando com 4-3-3, né? E agora com a contestação aí, né, mais forte, mais incisiva aí contra o Pavon, né, por parte da torcida, ele naturalmente iria para o banco, né? Retorno do Amuso, o Christian relacionado, ele iria para o banco. Mas parece que tudo conspira para que o homem esteja em campo. É uma grande chance do Cristaldo, de repente, botar um outro esquema, jogar um 4-4-2, de repente daria até para ser Camilo, Vijaçante, Edenilson e Cristaldo no meio, de repente só com Amuso e Bright White, ou de repente até o próprio Arezzo, junto com Bright White, né, no lugar do Amuso ali, enfim, poderia fazer alguma alteração, mas ao que tudo indica, ele não treinou essa opção, então ele não vai colocar em campo dessa maneira, tá? Então eu quero projetar mais ou menos aqui o que eu entendo que ele colocaria em campo, o time que o Quinteiros colocaria em campo para o jogo de amanhã. Então vamos lá, goleiro, Volpe, né? Lateral direito eu acho que ele vai com o Igor Serrote. Zagueiros eu acho que ele vai com o Eli e o Wagner Leonardo. E lateral esquerda, não tem dúvida, só tem ele, o Lucas Esteves, né? Acho que a melhor formação para meio de campo seria Vijaçante na primeira, Edenilson na segunda, né? Segundo volante, e o Cristaldo. E daí na frente, eu acredito que naturalmente vá Pavon, Amuso e Bright White, né? Acho que sem nenhuma surpresa. Agora o seguinte, se nós analisarmos o meio de campo que provavelmente virá contra nós ali, o time do Flamengo, deve vir Arrascaeta, De La Cruz, Gerson e o Pulgar. É um meio de campo bastante rápido, bastante ofensivo, né?
Daqui a pouco, dependendo do desenho, de como que o jogo vai se desenrolando ali, de repente até tirar um dos meninos de frente ali, talvez Pavon ali, e colocar o Camilo ou o próprio Cuejar, né? O problema do Cuejar é ritmo de jogo, né? Mas de repente botar o Camilo ali, dar uma reforçada no trio, botar um trio de volantes ao invés de uma dupla de volantes, né? Na frente da zaga ali, né? Ou talvez até 3 zagueiros. Eu acredito que poderia, né? Na verdade, a ideia do Quinteiros é ser um time mais ofensivo contra o Flamengo, né? Só que também não dá para se botar a moda Miguelão, como se diz na gíria do futebol aí, porque senão a gente toma uma sacola, né? Então, não sei, às vezes contra um time desse bastante ofensivo e que tem bastante alternativas, tanto de jogadas quanto de peças, né? Às vezes é melhor ser um pouco mais conservador. Eu particularmente, num jogo desse, eu entraria com 3 zagueiros, né? Poderia botar aí Wagner Leonardo, Gustavo Martins e ele, né? E daí jogar tipo Vila Sante e Cristaldo ali no meio, ou Edenilson e Cristaldo, enfim. Alguma coisa nesse sentido aí, né? Mas, enfim, sabendo da previsibilidade, né, do Quinteiros, eu acredito que ele vai com esse time que eu desenhei no princípio aí. Tá bem? Então, o jogo amanhã começa às 17h30, né? E esperamos aí um bom desempenho. Tomara que o Grêmio reencontre aí o melhor futebol, né? E se a gente puder ganhar, melhor ainda, né? Mas eu acredito que se não perder para o Flamengo amanhã já é um bom resultado. Beleza, galera? Quero deixar um abraço a todos aí, pedir que se inscrevam no canal. Nosso canal está crescendo naturalmente aí, organicamente, né? Hoje batemos os 200 inscritos aí. Quero agradecer a todos aí que estão dando essa moral, essa força pro canal. E curte bastante lá, comente, gosto da interação, gosto de bater papo, sempre que posso as mensagens que vocês me mandam eu respondo. E vamos interagir mais aí, valeu? Um abraço a todos aí e vamos Grêmio! Amanhã para mais uma vitória. Até o próximo vídeo, tchau!